Oi, gente de Deus, abençoados, bom dia, muito bom dia. Continuando aqui a nossa jornada e hoje vamos dar início ao capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Como estão as coisas? Você e sua família estão bem? Eu, sinceramente, espero que sim e faço votos que fique melhor ainda em nome do Senhor Jesus. Que aquilo que você tem falta, Deus possa com as suas poderosas mãos te abençoar e te suprir em todas as áreas, tá bom? Estamos iniciando, deixe aqui o seu like, não esqueça, é de graça, segue o canal e participa dos comentários, tá certo? Vamos lá, capítulo 16 do livro de Atos diz assim, ó. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então vamos aqui nas informações que esse texto sagrado tem para a gente, né? Versículo por versículo do livro de Atos. Bom, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega em Derbe e Listra, e a Bíblia diz que ele encontra ali um jovem que cativa ele, que chama a atenção dele. Esse jovem era chamado de Timóteo, que nós no meio cristão conhecemos muito bem, né? As duas cartas endereçadas para ele. E uma coisa que é interessante notar é que a Bíblia diz no versículo 2 que davam bom testemunho de Timóteo, os irmãos de Listra e de Icônio. Você veja só quem que Paulo escolheu para andar com ele. Um jovem, uma pessoa que dava bom testemunho, que tinha também bom testemunho. Aí eu pergunto para você, quais as pessoas que você escolhe para estar com elas, para andar com elas, para fazer parte do teu círculo social? Estou me dirigindo a cristãos, pessoas que creem em Deus, de repente pessoas que na grande maioria que acompanham aqui a jornada já tomaram a sua decisão para Cristo. Que tipo de pessoa você escolhe para estar no teu círculo social, para estar do teu lado, para você discipular ou para você ser discipulado por elas? Isso me faz lembrar de Salmos 1, onde o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você veja os detalhes, né? Colocados ali pelo texto bíblico. Então, Paulo escolheu uma pessoa que realmente era temente a Deus e que iria agregar no seu ministério e realmente comprometido com o reino de Deus. Não que você vá se recusar a sentar-se com outras pessoas, mas eu falo de envolvimentos mais sérios, envolvimentos que têm a ver com obra de Deus, têm a ver com vida, com comprometimento, com projetos. Quem você escolhe para estar do seu lado? Então, era um jovem que dava bom testemunho. Todas as pessoas eram unânimes ao falar de Timóteo. Era um jovem que tinha sentimentos de fé, sentimentos religiosos, sinceros, comprometido, que foi doutrinado desde muito cedo por sua mãe e por sua avó. Aí no versículo 3 diz assim: Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Mas espera aí, Paulo não estava combatendo essa doutrina dos judeus, da circuncisão, os gentios que circuncidassem, eles tinham, aliás, os gentios que se convertessem, eles tinham que circuncidar, e de repente Paulo pega Timóteo e o circuncida. Primeiro que Timóteo era judeu, mas era filho de pai grego, então era considerado a religião do pai, a cultura do pai, então puxava mais para o pai era grego, o pai era gentil, então convinha que Timóteo fosse, entre aspas, circuncidado aos olhos dos judeus. Mas por que Paulo, que era contrário, agora pegou Timóteo e circuncidou? Preste atenção, Paulo era contrário aos judeus que diziam que um gentio precisava circuncidar-se para ser salvo.
Paulo era o contrário completamente a isso. Ele não queria impor essa obrigação, esse peso sobre os gentios. Mas quando a circuncisão era necessária para que houvesse uma edificação na igreja, no meio do povo, daqueles a quem Timóteo iria alcançar, aí Paulo a praticou. Não que ele a praticava com todos, mas ele viu que era necessário. Timóteo ele iria ser usado ali entre os gregos. E de repente eles considerariam Timóteo imundo. E é o que Paulo faz? Ele pratica a circuncisão para a edificação e não para a salvação. Para que as pessoas não fiquem confundidas quanto a isso, quanto a essa postura do apóstolo Paulo. Então tudo que ele fazia com o propósito de que vidas fossem edificadas, de que almas fossem ganhas, e assim cumpriu-se aquilo que ele mesmo diz, Paulo, posso ler aqui para você. Ele se fez de tudo para todos. Se fez de judeu para ganhar os judeus, e assim por diante. Se fez de louco para ganhar os loucos, mas sem sair das 4 linhas da palavra de Deus, da obediência aos princípios cristãos. Assim nós começamos esse capítulo 16. E não esqueça quem você tem escolhido para estar ao seu lado. De quem você tem estado ao lado para edificar, para discipular, para preparar. Quem são as pessoas que te cercam? Preste atenção nisso e siga os exemplos desse grande homem de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais um dia aqui na jornada Atos dos Apóstolos, e sei que o Senhor está nos acrescentando sabedoria, inteligência, discernimento e visão, Pai. Que o Senhor possa ter liberdade em nossos corações cada vez mais, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e assim sermos úteis nas Tuas mãos, assim como foi Timóteo, em nome de Jesus. E você sela dizendo amém. E não esqueça, a jornada continua.